Sim, já Já? começamos. Pessoal, boa noite a todos, boa noite, Mari, boa noite, Rafael, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Bom, boa noite, pessoal, boa noite, Mari, boa noite, Rosana, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. Mais uma vez queria agradecer, como sempre, a TV Galáctica por estar abrindo esse espaço para a gente falar um pouco sobre a Fundação Cast, sobre o Conselho Universal e sobre principalmente a proposta, né, da Fundação Cast, que a Fundação Cast está trazendo hoje para a humanidade, né, que é uma coisa única que, na minha opinião, ela é o maior presente que a humanidade recebeu na sua história e é um direito de todo ser humano estar sabendo sobre isso. Então é por isso que é importante cada entrevista dessa que a gente faz, né, por isso que é importante a gente estar tendo esses espaços para cada pessoa estar sabendo, né, do que está acontecendo realmente, né, o que a Fundação Cast está fazendo e para isso chegar ao conhecimento do público, que é o principal. E que cada um tem esse poder hoje de fazer essa mudança interna, de ter esse conhecimento, de fazer a evolução desse planeta como um todo, né? E aí sim os cientistas e os governantes vão começar a seguir esse processo que vai ser inevitável quando o povo começa a ter o conhecimento e a fazer o processo por si só. E nesse processo que a gente fala de tecnologia, uma coisa que é crucial, como o Sr. Cass sempre coloca para a gente, é que ele fala, essa é a tecnologia em troca da paz mundial. Então, quando ele fala para isso, ele não fala só para governante, ele fala para todos os seres desse planeta, né? Então, por isso que mais que nunca é importante a gente ter a presença da Marie aqui, porque ela é uma membro do Conselho Universal, para quem é novo agora e não conhece, né? A gente tem uma estrutura que é a Fundação Cash, Conselho Universal e Conselho da Terra, onde o Conselho Universal é responsável por trazer esse ethos que é passado pelo Sr. Cash para a gente e para a humanidade como um todo. E é o que ele fala, né? Através desse ethos, se você não está conectado com esse ethos, é impossível, basicamente, trabalhar com a tecnologia do plasma. E é através desse ethos que as portas se abrem na comunidade universal. Então, a Marie, ela é uma das membros do Conselho Universal e ela está aqui hoje para poder falar um pouco mais sobre esse aspecto a nível de alma da tecnologia, né? E para quem é novo agora também não sabe, hoje o que o Sr. Cash traz para a gente é isso, é esse conhecimento do universo. Então, pela primeira vez, ele traz essa união entre a alma e a ciência. E a Marie está aqui para falar um pouco mais desse aspecto específico da alma para a gente. Então, eu vou deixar a Marie falar agora. Ok, Marie, you can. It's your stage now. Yes, hello, I am Marie. I'm a member of the Universal Council representing the Norwegian language. Então, olá, eu sou Marie, eu sou membro do Conselho Universal representando a língua norueguesa. And I want to tell about the 5 pillars of the Universal Council, where the first one is the soul. And the soul of the Universal Council invites every soul to serve with love and peace for all creations of the Creator. Então, eu gostaria de falar inicialmente sobre os 5 pilares, né, do Conselho Universal. O primeiro é a alma. A alma do Conselho Universal convida todas as almas para servir com amor e paz para todas as criações do Criador. And then there's the ethos. We are here to serve, not to be served, with wisdom, equality, integrity and humbleness. E temos também o ethos, que faz parte desses pilares, que nós estamos aqui para servir, não para sermos servidos, com sabedoria, igualdade, integridade e humildade. And then there is unity. The expression of this essence is the unity of all beings in the path of serving all unconditionally. Tem também a unidade, né, que é a expressão dessa essência, que é a unidade de todos os seres no caminho de servir a todos incondicionalmente. And then there's service. The Universal Council is here to serve each and every soul in the universe with unconditional love and to bring unity to all beings. E tem o serviço, né? O Conselho Universal está aqui para servir cada uma das almas desse universo, com amor incondicional para trazer a unidade para todos os seres. And then there is peace.
peace is a natural state of all human beings, and with elevation of all souls, we, the Universal Council, bring humanity back to this natural state. E temos também a paz, né? A paz é o estado natural de todos os seres humanos, e com a elevação de todas as almas, nós, o Conselho Universal, trazemos a humanidade de volta para o seu estado natural. And then I got a list of questions from Rosanna that I will answer. E eu tenho aqui a lista de perguntas enviadas pela Rosana e vamos respondê-las. And the first question is, are we the same soul in different manifestations of souls in correlation? And it's from Romanesco Salomia. Então temos a nossa primeira pergunta, que é: nós somos a mesma alma em diferentes manifestações das almas em correlação? A pergunta foi de Romanesco Salomia. So this is the answer. This is my understanding. It's the physical dimension that leads to the creation of the soul, because we live in a physical dimension. That's why souls are created on Earth, and Earth is a nursery of souls. Então, este é o meu entendimento, né? E é na dimensão física que gera para a criação da alma. Porque nós vivemos numa dimensão física, é por isso que as almas são criadas na Terra, e a Terra é como se fosse um berçário das almas. And Earth as a nursery of souls means like a greenhouse where you plant the seed and the plant grows in controlled environment. The temperature is right, the humidity is right, and the seed of the soul has all this within the womb of the mother. Então a Terra é como se fosse o berçário das almas, né? Significa que é como se fosse um local onde você tem uma plantação, né? Você tem as mudas ainda para poder crescer aquela plantação, onde você planta semente e a planta cresce num ambiente controlado, né? Então a temperatura ela é correta, a umidade é correta, tudo controlado, e a semente da alma tem tudo dentro tudo que propicia o crescimento dela no útero da mãe. When the cells from the physical dimension have created the center that we call the soul of the man, then the soul of the man takes over and feeds the cells that it was created from. Then the cells divide and create more cells, and the body of the baby is created. Então, quando as células da dimensão física criaram o centro, que nós chamamos de alma do homem, então a alma do homem, ela assume e alimenta as células que foram criadas dela. Então, as células se dividem e criam mais células, e o corpo do bebê é criado. In each cell of the body, there is a soul, and collectively, these souls of the body are what we call the soul of physicality. The soul of physicality is located in the area of the heart. Em cada célula do corpo tem uma alma, né? E a coletividade destas almas são o que nós chamamos de corpo, que estão no que é o que nós chamamos de alma da fisicalidade, essa coleção, né? A alma da fisicalidade ela está localizada na área do coração. The purpose of life on earth is to grow and mature the soul of the man. And from here, there are two ways out. One is if you die and your soul of physicality merges or is absorbed by the soul of the man. Then you only have the soul of the man. Então, o propósito da sua vida na Terra é crescer e amadurecer a alma do homem. E daqui tem duas maneiras, duas saídas, vamos dizer assim. Uma é se você morre e sua alma da fisicalidade emerge ou é absorvida pela alma do homem.
então você precisa apenas ter a alma do homem. The other way is, if your soul of the man has gained so much strength that the soul of physicality can be encompassed or surrounded by the soul of the man, then you can travel with your soul of physicality within the soul of the man. Então, outra maneira é, se a sua alma do homem ganhou tanta força que a alma da fisicalidade pode ser controlada e rodeada pela alma do homem, então você pode viajar com a sua alma da fisicalidade dentro da alma do homem. When your soul of the man finds a place it wants to manifest in interaction with the environment where you want to manifest, then your soul of physicality manifests, and your soul of the man will be within your soul of physicality. Então, quando sua alma do homem acha um local e quer se manifestar, em interação com o ambiente que ela se encontra, onde ela quer se manifestar, né? Então, nesse momento, a alma da fisicalidade se manifesta e a sua alma do homem vai estar dentro da alma da fisicalidade. So the answer to your question is that it is the same soul of the man and the same soul of physicality. So this is you. Então, a resposta para a sua pergunta é que é a mesma alma do homem e a mesma alma da fisicalidade. Então, isto é você. But there is another answer to part 2 of your question about the correlation. Então, tem uma outra resposta, né, para a parte 2 da sua pergunta, né, sobre correlação. When two or more souls interact, a collective soul can be established. For instance, with all of us in this meeting, like the cells of the body collaborate for your body to function, a collective soul, the soul of physicality, is established, like a master brain. Então, quando duas ou mais almas interagem, a coletividade da alma pode ser estabelecida. Então, por exemplo, né, quando todos nós aqui nesta reunião, por exemplo, como as células do nosso corpo em colaboração para o seu corpo funcionar e a alma coletiva dele, a alma da fisicalidade ser estabelecida, né, como um mestre que é no cérebro, vamos dizer assim. You can see this in a big flock of birds dancing in the sky, or a school of fish swimming around in the sea. If there is danger, all the fishes know instantly. It's the same with the soul of the man. Então você pode ver esse processo, né, da coletividade agindo quando quando os vários pássaros estão juntos, né, dançando no céu, ou quando os cardumes de peixes nadam, né, nos mares. Se tem algum perigo, todos os peixes sabem instantaneamente. É a mesma coisa com a alma do homem. And then there is next question. At the time of death, will we have consciousness? And it's from Windy Rosa. Tem a segunda pergunta, que é no ponto da nossa morte, vamos estar conscientes, né, na nossa consciência, vamos dizer assim, vamos estar conscientes naquele processo. Da pergunta é do Windy Rosa. And the answer is yes. The day of death is the day of judgment. It's the day of judgment between the soul of physicality and the soul of the man. So your soul will be conscious. Então a resposta para sua pergunta é sim. O dia da sua morte é o dia do julgamento. É o dia do julgamento entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Então, portanto, sua alma vai estar consciente. The soul is conscious with you all the time
during your life, so it knows everything about you. It knows your intentions, your thoughts, and it knows all you have done in your life, good or bad. Então a alma ela é consciente o tempo todo, né? E durante sua vida ela está sempre consciente, a alma. Então ela sabe tudo sobre você, sabe suas intenções, seus pensamentos e sabe tudo que você fez na sua vida, sendo bom ou ruim. So everything you did not clean up before you die, you have to make up for on your day of judgment. That is why the commandment that was not brought forward by Moses, but is in the teachings by Mr. Kesh, is so important. You shall not judge no one except yourself, and not to be judged by no one. Então tudo que você não limpou, né, na sua vida antes de você morrer, você vai ter que resolver, vai ter que lidar e limpar no seu dia do julgamento. É por isso que nos mandamentos, né, que não foram trazidos por Moisés, mas nos ensinamentos do Sr. Kesh é tão importante. Tu não deves julgar ninguém a não ser a você mesmo, e não ser julgado por ninguém. So you're always aware of your own conduct, so that it doesn't need to be judged, as it's always correct. So by judging oneself every day, you ensure you live a correct life, and there is nothing left to be judged for on Judgment Day. Então você está sempre consciente, né, da sua própria conduta. Então se você não... Então assim você não precisa ser julgado, né? Porque você está sempre sendo correto se você está consciente. Portanto, ao julgar a si mesmo todos os dias, você assegura que você viveu uma vida correta. E não tem nada, não resta nada para ser julgado no dia do julgamento. So the soul of the man will be conscious at the time of death, and also afterwards, when the soul of the man, which has absorbed or merged with the soul of physicality, finds its position in the spans of the universe. Então a alma do homem vai estar consciente no momento da morte e também depois dela, quando a alma do homem, que foi absorvida e emergiu com a alma da fidelidade, achar o seu posicionamento nas expansões do universo. And then there is the next question. Is there a question of young people when they die from an accident? Is this a matter of time that these children had a specific time here on this planet? And it's from Fatima Krubnicki. Tem a terceira pergunta, que existe uma questão de pessoas jovens, né, quando elas morrem de um acidente. Isso é uma questão de tempo, que essas crianças tinham um tempo específico aqui nesse planeta, seria isso? Essa pergunta é da Fatima Krubnicki. So this is the answer. 3 years ago, a young knowledge seeker, Fabio, was murdered in a car accident by people which wanted to hurt Mr. Kesh and his organization. Então essa é a resposta, né? 3 anos atrás, um jovem buscador de conhecimento chamado Fábio foi assassinado num acidente de carro por pessoas que queriam machucar o Sr. Kesh e sua organização. Fabio worked very close with Mr. Kesh, and Mr. Kesh told us that he could feel a change in Fabio in the weeks before the accident. His soul matured in a rapid way. O Fábio trabalhou muito próximo, né, do Sr. Kesh, e o Sr. Kesh nos disse que ele podia sentir a mudança no Fábio algumas semanas antes do acidente, né, que sua alma amadureceu de uma forma muito rápida. Nothing is hidden from the soul.
And these people who did this were planning the accident. So the soul did know about it, and Fabio's soul was aware of it, because our souls interact and only want the good for all. Então, nada está escondido da alma, né? E essas pessoas que fizeram esse plano do fazer o acidente, então as almas sabiam sobre isso, né? E a alma do Fábio estava consciente disso também, porque as almas interagem e só querem o bem para o todo. So Fabio's soul knew that his time was soon up, and therefore speeded up his way to maturity of his soul. Então a alma do Fábio sabia do seu momento, né, que o seu momento estava próximo e, portanto, acelerou de certa forma seu caminho, esse caminho que já sabia de certa forma para a maturidade da sua alma. So if a child is destined to die early in life, the soul will be rapidly matured, since the soul is aware of the time to mature, that the time to mature is limited. This is my understanding. Portanto, se uma criança está destinada a morrer mais cedo, né, em sua vida, a alma ela vai amadurecer rapidamente, né, desde que a alma está consciente do tempo de maturação que é limitado. Isso é o meu entendimento. So then there is the next question. The question is, in the plasma vision, how can we understand as I am the resurrection and the life, as Jesus Christ said? Então, tem uma próxima pergunta que é: na visão do plasma, como é que nós podemos entender o que é dito, eu sou a ressurreição e a vida, como Jesus Cristo diz? To understand the question, I did search and found this explanation from the Bible. Through Jesus Christ alone can spirit regain life and live again. Então, para entender a sua pergunta, eu fiz uma pesquisa e achei essa explicação na Bíblia, né? Através da explicação, através de Jesus Cristo, apenas Ele, sozinho, pode o espírito reaver a vida e viver novamente. In plasma science, this statement is no longer correct. Jesus was a master and he used the power of his soul. Então, na ciência do plasma, isso que foi falado aqui não é mais correto, não é correto mais. E Jesus era um mestre e usou os poderes de sua alma. Jesus was a master in the knowledge of the universe, which is what we are taught by Mr. Kesh in his teachings. Mr. Kesh has told us that by comprehending the knowledge he delivers, we will reach the level of the prophets of the past. One of these prophets was Jesus. Então, Jesus era um mestre no conhecimento do universo, sobre o conhecimento do universo, que é o que está sendo ensinado pelo Sr. Kesh nestes ensinamentos. O Sr. Kesh nos diz que para compreendermos o conhecimento que ele entrega, que ao compreender esse conhecimento que ele está nos entregando agora, nós vamos alcançar o nível dos profetas do passado. Um desses profetas era Jesus. The Bible says that only Jesus was able to resurrect, but with the knowledge from the teachings with Mr. Kesh, we now know the soul of the man is part of us. Então a Bíblia diz que somente Jesus era capaz de fazer a ressurreição. Mas com este conhecimento dos ensinamentos do Sr. Kesh, nós sabemos que a alma do homem é parte de nós. In our daily physical life here on earth, the soul of the man is within the soul of physicality.
But when we are able to strengthen our soul so much that we can expand our soul of the man and encompass or surround the soul of physicality, we are able to do it too. Então, na nossa vida diária, a vida da fisicalidade aqui na Terra, a alma do homem está dentro da alma da fisicalidade. Mas quando nós estamos capazes de fortalecer a nossa alma tanto que nós podemos expandir a nossa alma do homem e controlar de certa forma e circular e envolver toda a alma da fisicalidade, nós somos capazes de fazer a mesma coisa. With the soul of the man on the outside and the soul of physicality on the inside, we are free to travel wherever we want, and we can manifest in physicality wherever we want, in interaction with the fields of the environment. Also on earth, this is what Jesus was able to do. Então, com a alma do homem do lado de fora e a alma da fisicalidade dentro, nós estamos livres para viajar onde quer que nós queremos viajar e possamos nos manifestar na fisicalidade. O que quer que nós queremos em interação com os campos do ambiente. Nós podemos chamar de terra, tanto aqui quanto fora da terra. Isso foi o que Jesus foi capaz de fazer. So Jesus his soul of physicality and manifested as a new man. He did not need to suffer. He used the soul of the man to change the conditions, and he could walk away as a new man. Então a alma do homem de Jesus, ele controlou a sua alma da fisicalidade, né, envolveu sua alma da fisicalidade e manifestou como um novo homem. Ele não precisou sofrer. Ele ele usou a alma do homem para mudar as condições. E ele pôde assim andar como um novo homem. So with the teachings of the knowledge of the universe that is freely given to us, we can all do this. So the statement that only Jesus could do the resurrection is not correct, because now we know now that with the soul of the man within, we can all learn to do it too. This is my understanding. Então, com os ensinamentos do conhecimento do universo, que está sendo passado livremente para todos nós podemos fazer isto. Então, o que foi falado que somente Jesus pode fazer a ressurreição não é correto, porque nós sabemos agora que com a alma do homem que está dentro de nós podemos aprender, todos nós podemos aprender a fazer isto também, né? Este é o meu entendimento. So there is the next question. The question is it is notorious the increase in consciousness of part of the planet, but unfortunately a part does not accept the change. It is the divine consciousness that senses more light. Então temos uma última pergunta que é notório que o aumento na consciência de parte do planeta, que há um aumento da consciência da parte do planeta, mas infelizmente uma parte não aceita essa mudança, né? E isso é a consciência divina que está mandando mais luz, que está mandando mais luz. And the answer is, you have no choice. You change or you move. E a resposta é: você não tem escolha. Ou você muda ou você se move. If you study plasma technology and the science about the soul of the man, you know that everything is made up of magnetic fields. A plasma is made of magnetic fields of similar strength that meets in the spans of the universe and start chasing each other to create the plasma. Então, se você estuda a tecnologia do plasma e a ciência sobre a alma do homem, você vai saber que tudo é feito de campos magnéticos.
Um plasma é feito de campos magnéticos de forças similares que se encontram na expansão do universo e começam vamos dizer assim, a seguir um ao outro, né, para criar o plasma. Then these magnetic fields start to find their position within the plasma, and the gravitational magnetic field force reaching outwards is established, like the gravitational field of the Earth, which at the same time is magnetical from the inner core and outwards. The same is with the plasma. Então, esses campos magnéticos começam a achar seu posicionamento dentro do plasma. E um campo gravitacional e magnético, campo de força gravitacional e magnético alcançando para fora para ser estabelecido, né? Alcançando para fora é estabelecido. Como os campos gravitacionais da Terra, que são ao mesmo tempo magnéticos, do centro deles para fora, né? Ao mesmo tempo, o mesmo acontece com o plasma. The plasmas act like magnets on a table. Equal poles repel and unequal poles attract. You move one, the other ones move. Read book number 1 from Mr. Keshe, The Universal Order of Creation of Matters. There you find everything explained. Então, os plasmas agem como se fossem ímãs numa mesa, né? Com polos iguais, eles se repelem. Com polos que não são iguais, eles se atraem. Você move um e os outros se movem. Leia o livro número 1, do Sr. Keshe, é a Ordem Universal da Criação das Matérias. Lá você vai achar tudo isso explicado. As we know that we are souls, which are plasmas, we can also be viewed as magnets. So when we strengthen our souls by living a correct life, we will be stronger magnets. When other souls do deny the knowledge and continue bad behavior and steal from their souls, they will be weaker magnets, and they have to change their position or move. Então, como nós sabemos, né, que nós somos almas que são plasmas, nós também podemos ser vistos como se fossem ímãs, né, como se fôssemos ímãs. Então, quando nós fortalecemos nossas almas ao viver uma vida correta, nós vamos ser ímãs mais fortes. Quando outras almas negam o conhecimento e continuam com seu comportamento errado e roubam de suas próprias almas, então eles vão se tornar ímãs mais fracos. E eles têm que mudar seu posicionamento ou se moverem. The teachings of Mr. Keshe is a way to understand who we are as souls, and following what we learn and living the correct life is the way to strengthen our soul. Então, os ensinamentos do Sr. Keshe é uma maneira de você entender quem nós somos como almas, e seguindo o que nós aprendemos e vivendo uma vida correta é a maneira para fortalecer a nossa alma. And the divine light is the soul of Mr. Keshe. E a luz divina é a alma do Sr. Keshe. And that was the answers from Universal Council for today. E essas foram as respostas do Conselho Universal por hoje. Posso fazer uma pergunta? Ai. Can Rosana make a question? Mãe. Yeah. Então, Sim, nós falamos tanto do livro, por que a gente não consegue fazer a tradução desse livro número 1, tentar trazer ele para o Brasil em português? Acho que a pergunta é para mim, então. I think the question is for me, Marie, because she's asking why we don't have this book from Mr. Keshe translated to Portuguese yet. Ask Rafael.
E, na verdade, a gente teve uma pessoa que começou a trabalhar, porque é uma coisa para a gente entender que é importante, né? Na fundação, todo o trabalho que é feito é voluntariado. Esse livro foi traduzido lá no Irã de forma voluntária também. A maneira como foi feito em inglês foi tudo voluntariado. Então, aqui no Brasil, a gente ofereceu para as pessoas que estavam querendo realmente, que tinham habilidade no inglês para traduzir, para fazerem isso. Teve um rapaz que começou essa tradução, só que ele tem um tempo que ele não tem falado mais, mas ele fez quase metade já do livro 1. Só que a gente está aqui, quem realmente estiver disponível, tiver tempo, tiver esse conhecimento no inglês, o conhecimento do ensinamento do Sr. Cash, que é muito importante também para traduzir esses livros, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar se alinhar, né? Se você é um revisor, por exemplo, também você pode ajudar, né? Revisando essa tradução que já foi feita, e a gente vai ajudando e vai vendo como é que a gente pode fazer isso, mas a gente está, porque por enquanto só tem uma pessoa que se habilitou a fazer isso e está parada a tradução hoje, para ser honesto com vocês. Estamos precisando de mais tradutores, essa é a verdade. Então, o contato é com você, né, Rafael? Isso, os 3 livros estão comigo, esperando os tradutores. Eu vou fazer muita solicitação para que saia pelo menos o número 1. Isso, pelo menos um. Na aula de ontem, que eu assisti, eu fiquei lá escondidinho. Eu vi que você deu uma boa noite no final. Dei. Então, eu queria muito, porque eu gosto muito de livro, e eu falei assim, gente, nós estamos perdendo um tempão, porque, assim, eu vejo que a gente tem que repetir muitas vezes uma mesma coisa para que a gente possa entender, porque a tecnologia, ela requer você entender as palavras que são usadas, né? Muitas vezes são outros termos que são usados, e as pessoas quando entram, muitas vezes, elas entram, vamos dizer assim, no barco que já está andando já pelo menos a 1 quilômetro. Então, muitas vezes é difícil para a gente acompanhar, entender realmente, não acompanhar, mas entender. Então, esse livro, Rafael, eu acho que seria um grande esforço se a gente pudesse, como se diz, pedir mais ajuda para que realmente outras pessoas venham nos ajudar, para que saia realmente um livro. Sim, né? Se quem tiver, a gente aqui está mais uma vez anunciando, quem tiver realmente afim, que tiver essa habilidade do inglês, tivesse conhecimento também, tem um pouco do conhecimento das aulas do Sr. Cash, estiver realmente disposto a fazer tradução, quem for revisor também, se você trabalha, por exemplo, numa editora e quiser realmente fazer esse trabalho de forma gratuita, oferecer para sua editora para poder fazer essa tradução, entre em contato comigo que a gente vai trabalhar para poder colocar isso a público. Né? Então, deixa eu só traduzir para Mahi. So, Mahi, make a summary. What we are talking about was just saying basically about that we have a person that's already translating the first book, but she's alone doing this, so it's taking a lot of time. But we got stuck in the middle of the book, and the person, I think this person is having other things take care of his life too, and other things, and now we are calling here people because, as I was explaining, everything in Cash Foundation is made by volunteers. So I gave the example of the book in Farsi that was made as a volunteer work there too. In the same way we do here in Brazil. So we are calling people if they have ability with English, but mainly they have knowledge about Mr. Cash work and have to come forth and to talk to us that we can send a book for them to translate. And we are here announcing once again, and because we really need translators at this moment. Tem uma pergunta aqui. Se a Mari puder, pelo menos, comentar. Bem, as horas voam, né? Mas Bem, vamos, pelo menos, eu vou colocá-las nos próximos, né, nas perguntas, mas é que a Ju Birlinski perguntou o que é Deus. Eu recebi uma notícia aqui que talvez apareceu já uma pessoa na mensagem aqui que está disposta a traduzir. Vamos ver. Gratidão! Vamos ver. Vamos todos ganhar com isso. Just received a message from a person on my private here that's maybe he can translate it. So let's see.
Oh, fantastic. Yeah. Was the power of Rosana's soul. Foi o poder da sua alma, Rosana. Nossa, nossa. A pergunta é, cadê a pergunta? So I have a question here. Ah, tá aqui. Achou? We have a question here that's from Ju Berlinski. If you have a time, if you are able to answer, Marie, the question is, what is God? It's a simple question. What is God? Yeah. Yeah, that's a big question. It's the creator of all. It's the center in our existence. It's if you see the whole creation as a structure, it's the sun in the middle. Então, Deus é o criador, né? Seria toda a criação, ela tem uma estrutura, né? E o criador ou Deus, né? Seria o sol no centro de toda a criação, de cada criação. That is my understanding, at least. Esse é o meu entendimento sobre isso. Muito bonito. Tem um comentário do João Lúcio Aniceto sobre Jesus, né? Foi a promessa de Jesus aos seus seguidores que qualquer um que o seguisse poderia fazer coisas até mesmo maiores do que ele fez. So there was a comment from João Lúcio Aniceto saying that was the promise of Jesus to all his followers that anyone who followed him could do the same things and even bigger things as he made. So this was something that was a comment from a person, from a knowledge seeker. So Jesus was a master of what we are trying to learn. Então So Jesus era um mestre do que nós estamos tentando aprender. Yes, please, Marie. Sorry to interrupt you. Yeah, he was a master. So it's a lot of what he did is misinterpreted. Então ele era um mestre, né? E muitas das coisas que ele fez é mal interpretada. That is my understanding. Esse é o meu entendimento. Tem um outro comentário da Selma Perche, como que fala? Já quero comprar uma cópia traduzida. Selma. Cadê a Selma? Selma Selma Perche. Perche. Sim, a gente precisa traduzir primeiro. Outro comentário, daquilo que eu tinha feito. É exatamente assim que me sinto, a quilômetros de distância de vocês. É a Tânia Vaz. Como se diz, eu falo pelo que eu comecei. Eu comecei em 2017. Eu comecei com os reatores, né? Mas nós não tínhamos esse entendimento da parte vamos dizer assim, do ethos, né? Da filosofia. Então, existiam várias coisas. Hoje eu vejo que tem tanta coisa perigosa que diz que é da tecnologia e não é porque está tudo errado. Então, assim, por isso que é interessante a gente realmente estar nas linhas corretas, nos programas que realmente fazem o trabalho perfeito, que é realmente trazer todo o trabalho do Sr. Cash, para que a gente não caia numa fria, né, Rafael? Deixa eu só traduzir para Marie. So Marie, Rosana is just commenting here about the importance of first to be in the right ethos, because Rosana is saying that she studied technology, she knows technology since 2016, and she never knew about this thing about ethos, and she just knew about the devices and what people are making and all these things, but now she's seeing the importance of this. That's basically the main thing. If you don't have this, there's nothing of this, very, very little that you can have of this technology, or even nothing. But that Rosana was pointing here how important this is for us to follow this ethos, to be aware of this, and mainly to be aware of what the places that we are learning
these teachings, because I think especially here in Brazil, a lot of things were dispersed here, so that's why I think Rosana is pointing this out. E realmente é importante, Rosana, a gente estar atento, né? Por isso que a gente sempre pede para as pessoas irem para os canais oficiais da Fundação Cash. É uma reestruturação que está acontecendo hoje aqui no Brasil, essa é a realidade, porque a coisa estava realmente muito confusa aqui. Então, não é desmerecendo o trabalho que foi feito aqui antes, a gente é muito grato ao pessoal que estava estudando, os buscadores de conhecimento que estavam estudando, estavam organizando e passando conhecimento adiante. Mas uma coisa importante também, duas coisas muito importantes quando você recebe esse conhecimento principal que você falou, Rosana, é você seguir um ethos, que isso aparentemente foi algo que não estava sendo passado aqui. E outra coisa é você ter responsabilidade com o conhecimento que você está passando, entendeu? Porque é uma coisa muito simples, mas muito séria ao mesmo tempo, a tecnologia do plasma, né? A gente está falando de uma coisa que é uma mudança a nível de alma. É uma mudança, é um conhecimento do universo sendo passado de uma forma muito simples, mas com muita seriedade pelo Sr. Cash. Então é uma delicadeza, um cuidado, a gente está trabalhando no nível sutil, como o Sr. Cash fala, né? É um campo que é no invisível, então por isso a importância como a Marie coloca muito bem aqui nesses ensinamentos, a importância da atitude correta na sua vida. E isso não é pelo bem da fundação, não é pelo bem, é pelo seu próprio bem. É pelo bem da alma de cada pessoa, como o Sr. Cash coloca muito bem, né? Quando ele chama a atenção de alguém, por exemplo, outro dia estavam falando que estava sendo... Tinha pessoas que estavam aplicando a tecnologia do plasma na saúde aqui, o Sr. Cash chamou a atenção e falou que não podia fazer. E eles estavam argumentando que podia sim, podia sim. O Sr. Cash, ele foi bem claro no argumento dele. Ele falou, olha, a gente faz isso para a proteção de vocês, não é pela gente. Porque vocês estão fazendo de forma que não é legal. Então, quando ele fala de forma não legal, não só a nível legal de leis do país, mas da sua própria alma. O que realmente você está fazendo e como é que você está agindo de forma correta. Se você olhar e você se investigar, foi o que a Marie estava falando, né? O dia do julgamento é todo dia, como ela fala bem, se você está consciente das suas ações. Então, quando a gente fala de reestruturação do ensinamento nesse nível, né, a gente está tentando primeiro estabelecer uma ordem e um ethos que aqui, acho que em muitos lugares também do mundo todo, foi esquecido ou não foi passado. A gente está tentando, claro, né, no nosso nível de conhecimento, com as nossas limitações, passar isso da forma correta e reestruturar isso aqui no Brasil, principalmente. So, Marie, I'm just making a summary for you. And this is just like, I was saying about the importance of this, mainly about the work that, to pass the knowledge. I think that two things are very important, as I was saying here, that's to follow a ethos when you receive this knowledge, and to take responsibility of the knowledge that you are receiving, how we are passing this to others. And we are saying that this is the things that we are, in this restructuring that we are making here in Brazil. And I was saying we are very glad of all the knowledge seekers that were sharing this knowledge before we start this organization here in Brazil, but it's very important to have these two aspects in my understanding of this, as Mr. Cash is always giving to us this. So this is how we are structuring ourselves, and once again putting how important it is for us to go to the official channels and to try to be aware about this. And as Mr. Cash always said to us, we are here, these are being done not for the protection of an institution or something else, but for the protection of our own souls. As Mr. Cash is always watching for this. It's not here for protecting an institution, but for protecting each soul of this planet. And you are not being correct when you share this knowledge by a ethos, by a responsibility. You are hurting your own soul. And I think that's the beauty of this, because Mr. Cash is always being very clear about this in the way he passes it on to all of us. So this is important for all of us to be aware, to value this. Rafael, vou fazer um comentário do Jefferson Rodrigues sobre o tradutor Google. Ele fala assim, ó, cada página dos livros do Sr. Cash pode ser traduzida uma por vez, ou Google Tradutor. É o tempo que temos para entender e compreender. Eu acho que o Jefferson tinha que traduzir os 3 livros. Jefferson, você está na lista.
Eu já chamei o Jefferson, vou dedurar o Jefferson. O Jefferson Isso. entende bem inglês pra caramba e tá entendendo bastante a tecnologia, estudando pra caramba. Então, nós queremos o livro, Jefferson, nos ajude. Eu posso ajudar de outro jeito, agora eu sou lenta para traduzir, viu? Não, tô brincando, vou pressionar o Jefferson, não. Tô brincando, tá? É uma brincadeira com fundo de verdade. É brincadeira. É brincadeira. A Maria de Fátima Prado fez um comentário também. Quando que tecnologia eu acho que é do plasma, vai ser realmente liberada para a população para poder usufruir de uma vida melhor? Já está liberado. Né? Pronto, já está respondido. Boa noite. A gente tem que estudar. Esse é o caminho. Ela já está liberada, já fez muitas curas. Sim. So, Mahi, we are just reading some comments here, and there's a person that was questioning when the technology of plasma technology will be free to the older population to use this technology to a better lives. But Hosanna, she already answered that. So she said it's here already. So if you want, if you want to put something else, but I think Hosanna was short and direct. Eu vou ler aqui a Leomar Ferreira. Boa noite a todos. Então, nas Escrituras fala que Cristo irá voltar para levar aqueles que seguem uma conduta correta. Mas como fica esse entendimento na visão da tecnologia, a volta do Messias? Acho que essa é boa para a próxima, hein? Eu vou colocar na próxima, Leomar, eu prometo. Aí vou fazer um comentário ótimo aqui da Dariane. As aulas do Alex, que é de segunda, gente, é muito boa, viu? Segunda-feira são sobre as fundamentações básicas da tecnologia e ele montou elas a partir dos 3 livros do Sr. Cash. Muito bom mesmo. Só que eu tive dificuldade de entender, eu confesso. Mas não é fácil, porque a tradução simultânea também não é uma coisa que fica tão compreensível. Então, por isso que eu acho que o livro pode nos ajudar. Realmente, quem quer, sabe? Porque a ideia dessas aulas do Alex, na verdade, a gente está formando professores aqui no Brasil, né, para poder, através dessas aulas. Então, através dessas aulas dele, vão ter outras pessoas que vão estar ensinando na língua portuguesa. Então, isso vai facilitar muito. Esse foi o primeiro passo que a gente deu para poder trazer esses conhecimentos, né? Então, a partir do ano que vem, a gente já tem pelo menos umas 3 pessoas que estão sendo preparadas para isso, para poder, a partir do ano que vem, estarem passando. O Alex está compartilhando todos os PowerPoints que a gente está traduzindo para português. Então, todas essas aulas do Alex, a partir do ano que vem, provavelmente já vai ter pessoas aptas para poder fazer isso, né? Então, isso vai ser breve. So, we are just saying here that was a comment about the teachings of Alex on Mondays, and we are... Rosanna will say that's hard to understand because simultaneous translation is always something that's not easy. But we are preparing teachers here to start to teach this in Portuguese language. I think now we have to finish. We went over our time. I've seen the time now. Já está dando a hora. Você acredita? Fala a Mari e fala você também, porque senão vão nos derrubar. Ok. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado por estarem aqui ouvindo esses ensinamentos que a Mari passou para a gente, que está sendo passado livre para todo mundo. É um direito de todo ser humano estar sabendo dessa tecnologia, da nossa nova ciência, que vai muito além só de uma tecnologia onde você vai ter energia livre e saúde, mas é uma libertação da alma da humanidade. Então é uma importância muito grande cada momento que a gente está passando nesse período da nossa vida com o Sr. Cash passando isso tudo para a gente. Então valorizem isso, é a única coisa que eu falo para vocês. Esse é o meu entendimento. Ok, Marie, if you want to say some final words. That question about God must be on the list for next week. A pergunta sobre Deus tem que estar na lista para a semana que vem. Está. Thank you for inviting me. And thank you for everyone who's listening and learning and joining. Então, obrigado por me convidarem. Obrigado a todos que estavam nos ouvindo aqui, pelo aprendizado, pelas perguntas e pelo tudo aqui, pela jornada junto. Eu que digo, gratidão.
Rafael, deixa eu só fazer mais um comentário. Ontem, quando eu estava ouvindo a aula, você... como que eu vou explicar? É super interessante, porque você começa a ter uma outra visão da tecnologia. Porque até então eu olhava o reator, eu olhava para o reator, eu não olhava como as pessoas, porque na realidade você começa a olhar também as pessoas de outra maneira, o ser humano, cada um da sua maneira. Então eu falei assim, gente, essa tecnologia ela é danada, ela está pegando tudo, está pegando Sim, um ser humano. essa é a beleza, né, que o Sr. Cash está passando. Ele está pegando realmente a totalidade. Né? Ele não está deixando nada de fora, nenhuma bactéria, nem o vírus ele deixa de fora, né? Que também é uma entidade. Então até isso ele está englobando. Então, a relação humana, a relação com o vírus, a relação com os planetas, realmente ele conseguiu, Sr. Cash, hoje na minha opinião, ele preencheu todas as lacunas que faltavam hoje, nosso entendimento, tanto na parte ciência quanto na parte até espiritual também. Então é muito eu já estou com 2 perguntas aqui, para fazer. Okay, Rosana don't want to leave anymore, so she's just saying that about the importance of this teaching, that she's just being aware about how it encompasses around the totality of all the knowledge. It's amazing. She was just praising this, that can cover everything. It's amazing. It's amazing technology and knowledge. It's very fun.